Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva entrevista complementaria para nuestro podcast en inglés, Womenhood and International Relations. Les habla Natalia Bonilla, soy la productora y la host de este podcast. Y el día de hoy tengo conmigo a una invitada especial para nuestro podcast, Vania Sierra. Vania es profesora en políticas sociales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Vania, bienvenida seas a esta entrevista. Olá, tudo bem? Como vai? Boa noite a todos. É, pode começar. Muchísimas gracias, Vania. Estoy muy contenta de iniciar esta entrevista que va a ser transmitida en tu lengua materna, en portugués. Ótimo. Vamos a estar haciendo un resumen en el idioma inglés para el podcast, pero me encanta que podamos platicar largo y extendido sobre lo que está ocurriendo en Brasil el día de hoy. Recientemente ustedes tuvieron la segunda vuelta de elecciones en Brasil, donde Lula da Silva fue el candidato que ganó con un 50.9% en los comicios de la segunda vuelta presidencial. Y ahorita estamos viendo cómo Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, está ya iniciando el proceso para cambiar de gobierno, pero todavía no ha concedido la victoria a Lula da Silva. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido este periodo de elecciones en Brasil? Bom, foi o período todo do governo Bolsonaro foi um período muito conturbado, não apenas por causa das pandemias, mas pela relação do Estado com a sociedade como um todo. O Bolsonaro, ele assim que foi eleito, ele disse que as minorias deveriam se curvar à maioria, sendo que a maioria significava os eleitores dele e o programa que ele tinha, né, o projeto neoliberal conservador que ele implementou durante esses 4 anos, que implicou numa restrição muito grande das políticas sociais, principalmente as que estavam relacionadas à defesa dos direitos humanos, dos direitos ambientais, do direito da mulher, direito da criança, participação popular, né? Ele barrou todas essas políticas que já vinham sendo estruturadas e que estavam em desenvolvimento, né, os projetos sociais, ele deu uma outra orientação. E como ele tem um apoio muito grande de uma base evangélica, então ele implementou retrocessos na maior parte das políticas para LGBT, né? E também em uma posição muito conservadora com relação às pessoas com deficiência, a inclusão social nas escolas públicas, defender o ensino domiciliar, cortes na educação, apesar da pandemia, né, porque quando a pandemia chegou, o Bolsonaro estava desmantelando o sistema de saúde, desmantelando um programa de saúde básica chamado Mais Médicos, que contou com a participação de alguns cubanos. E como ele sempre faz, com aquele discurso contra o comunismo, né, ele suspendeu esse programa e depois acabou voltando atrás, né, porque esses médicos eles vão em áreas que os médicos brasileiros ainda uma profissão muito elitista no Brasil, eles não vão para dentro do Xingu, né? É muito difícil a gente conseguir convencer o médico de prestar saúde indígena, né? De prestar saúde a quilombolas, a população ribeirinhas. Isso tem que ter uma sensibilidade social e esses médicos não vêm porque a faculdade de medicina são poucas e as que são e as outras que são elas são muito caras, né? A mensalidade é muito cara e o investimento para formar o médico é muito alto no Brasil, mesmo na universidade pública, porque os livros são caros e exige que a pessoa estude de manhã à tarde, né? Com turno integral, então não dá para o aluno trabalhar e isso barra muitos alunos mais pobres, né? Da classe média, mais pobres. Então, esses médicos se formam. Eles não vão receber um salário do governo para ir para o interior.
né? E até que o Bolsonaro descobrisse isso, ele primeiro desmantelou a farmácia popular, enfim, vários projetos, porque o PT fez um conjunto de projetos sociais dentro da assistência social, dentro da Secretaria de Cultura, dentro da Secretaria de Esporte, e na chave da inclusão social, né? E que envolvendo também a população LGBT. E do governo Bolsonaro, ele desmantelou todos os conselhos de políticas públicas que tinham a participação da sociedade civil. E ele militarizou todas as políticas, colocou militares na educação, colocou militares e pastores, né? E militarizou as escolas públicas, algumas escolas teve um crescimento muito expressivo, que ele chama de escola cívico-militar no Brasil. Então, isso é, demonstra essa tendência a uma radicalização da direita e uma inserção da política, né, radical e militar. Bolsonaro também teve apoio da milícia, da Polícia Federal, né, e tem algumas denúncias de milícia junto com a polícia também no Brasil, e que apoiam o, o governo do Bolsonaro. Então, quer dizer, claro que isso faz com que você veja o autoritarismo na própria modo de falar do Bolsonaro, né? Ele, da maneira como ele trata, nós temos a professora Débora Diniz, que ficou fora do país porque ela, numa audiência, ela, junto com o Poder Judiciário, ela defendeu o aborto, né, de uma maneira acadêmica, com dados, dentro da política de saúde, e ela foi ameaçada de morte e teve que sair do país, né? Outros também tiveram que sair do país, algumas pessoas defensoras de direitos humanos, ambientalistas morreram em maior quantidade, indígenas, né, sofreram muito com o desmatamento, que aumentou 70% durante o governo Bolsonaro. Então, para a gente, foi um retrocesso muito grande. A pobreza aumentou muito. O Bolsonaro ele concedeu auxílio emergencial, porém, ele concedeu, em 2 anos, ele concedeu em 16 meses. Então, nós tivemos período que a população não teve de onde tirar o seu próprio sustento, né? E, principalmente, os mais pobres e as mulheres é que sofreram mais. Ele reduziu em 94% a verba do programa de combate à violência contra a mulher, num período em que a violência contra a mulher aumentava no Brasil, que foi o período da pandemia, né, do isolamento social, que teve um aumento de 68% da violência contra a mulher, e, e não havia uma estrutura de combate, porque a política estava toda desmantelada. Então, é um governo que não tem sensibilidade social, que o Bolsonaro tem um comportamento que não demonstra a menor empatia, inclusive ele debochou das pessoas com Covid, né? Ele fingiu, ele imitou alguém com falta de ar durante a pandemia, defendeu o trabalho infantil, né? Enfim, é um retrocesso em todas as áreas da política social. Então, se torna muito difícil. O Lula criou o Sistema Único da Assistência Social, porque a Constituição Federal Brasileira é, insere a assistência social, a saúde e a previdência como seguridade social, então é um dever do Estado. Mas Vamos. no governo Lula que foi criado um Sistema Único de Assistência Social com os equipamentos é, municipalizar, né, uma rede para a proteção social básica e para a proteção social especial, que aí entra o combate à violação, né? Ele, com esse repasse muito pequeno, né, quase nada, ele foi desmantelando todas as políticas, e quando se desmantela a política social, recai o sofrimento, né, maior sobre as mulheres. E nós vimos também, eu fiz uma pesquisa no Hospital Pedro Ernesto, e com pacientes que estavam internados por Covid,
né? Nós fizemos com familiares e eles responderam, e nós vimos que esses pacientes, eles, a maior parte, né, não, ele não fugia ao perfil geral, que é o que são idosos acima de 60 anos. Mas nós vimos que 80% desses idosos contribuíam na renda da família. Então, a morte desses idosos implicou numa perda da renda durante a pandemia, sendo que 30% eram mulheres que contribuíam com a renda, né? Fora e 50%, né, dessas mulheres, elas também prestavam assistência. Então, aos cuidados, né, de casa e aos afazeres domésticos, elas também contribuíam nisso. E aí nós vemos então que tem uma defasagem muito grande para a mulher em termos do cuidado, da divisão dos afazeres domésticos, do apoio na renda à família, num período de crise econômica, no período em que os alimentos estavam ficando mais caros, né? E sem assistência, né? Primeiro que a assistência aqui no Brasil ela passou a ser online também, o que torna mais difícil a comunicação, não é da mesma forma. Teve o auxílio emergencial, mas ele, agora na pandemia, que ele voltou, né, mas ficou também, e é previsto até dezembro, sendo que depois ele vai ser reduzido. A previsão orçamentária, a partir de janeiro, ela se reduz. Então, é um programa que Bolsonaro empregou a máquina pública para se eleger. O 7 de setembro foi o dia da independência do Brasil, ficou claramente evidente que ele estava fazendo uma propaganda eleitoral, né, em pleno momento da, da comemoração da independência do país. Então, ele usou a máquina pública e foi de uma maneira muito forte. E a nossa vitória, né, porque quando eu falo nossa vitória, todo mundo interpreta como uma vitória da democracia, e o Lula mesmo, no discurso, ele diz essa vitória foi a vitória da democracia, não é a vitória do PT. Eu acho que ele está querendo dizer que nós nos unimos para derrotar Bolsonaro, né? Que alguns autores colocam como neofascismo. E por causa desse radicalismo, por causa do governo que tem militar para todos os lados, né? E é um governo que não é só os gastos, né, e o que eles significam, porque a gente pode dizer que, numa crise econômica, né, tinha que cortar, né? Algumas pessoas podem pensar assim, mas foi um projeto mesmo, porque ele liberou mais de 1 trilhão dos compulsórios para os bancos, né? E a gente sabe que o projeto dele era esse, e desde 2019, antes da pandemia, ele já vinha cortando, né? Então, é o que ele representa e o que ele significa, né, para o país. E a vitória sobre ele é interpretada como a vitória da democracia, porém, a democracia ela tem direita, tem esquerda, né? E o governo do Lula ele já declarou que oito pessoas, né, 8 ministérios, ele vai governar com os outros. Então, o Lula ele tem um jeito, desde 2002, que é meio pragmático de governar com vários países. Ele veio dos sindicatos, ele é um grande articulador, e ele tem uma capacidade disso que leva à ideia da conciliação, né? Tanto que ele fala, eu vou governar para todos, né? Então, ele é menos combativo e ele vai manter um relacionamento com o agronegócio, ele vai manter as pautas neoliberais que o governo dele também avançou nas medidas neoliberais, mas uma marcha lenta, perto do que foi a partir de 2016, né? Porque desde o Temer já foram feitas reformas trabalhistas, o Temer já foi cruel, né? O Bolsonaro fez reforma na aposentadoria e transformou esse país num dos piores países para a pessoa se aposentar. Tá? O problema agora é como que a gente vai mexer em tudo que ele fez e recebendo o país com déficit, segundo a equipe de transição, é de 400 milhões. Né? O Lula entregou com divisas e está recebendo esse país com déficit de 400 milhões. E com um desafio enorme, porque um país com esse problema de uma divisão, né? Porque não dá para você entender o bolsonarismo sem pensar também as redes sociais,
né? E essa capacidade que ela tem de reunir os extremistas e deles se tornarem mais fortes a partir dessa comunicação. Isso não é um fenômeno só do Brasil, mas é um alerta para todos, né? E durante a pandemia, o Poder Judiciário ele teve uma atuação importante no combate às fake news no Brasil. E junto a essas redes, né, que eles participam e puderam suspender fake news quase que imediatamente. Então, teve um canal de comunicação ágil para interromper as fake news, porque era uma indústria de fake news aqui no De Brasil, eso nessa campanha. De eso me gustaría que nos hablaras en breve. Creo que todo lo que has tocado es sumamente importante y hay tantas cosas que quiero preguntarte al respecto. Eu vou Pero para, no, pero está súper bien. Pero iniciando esta plática y para beneficio de quienes estén viendo este video y escuchando el podcast por primera vez o estén apenas conociendo un poco de la historia de Brasil, me gustaría si nos puedes proveer un poquito del contexto, porque uno desde afuera, ¿no? Desde otros países, miramos a Brasil y lo que conocemos del gobierno es historias de corrupción, historias de dictadura militar y historias de extremas, ya sea extrema derecha o extrema izquierda, ¿no? O sea, como que es lo que uno ve desde lejos, ¿no? Y escuchándote y viendo cómo una figura como Jair Bolsonaro llega al poder en Brasil, un ex militar, una persona con unas miradas bastante firmes en temas conservadurismo, y también, pues, como dices, con una base evangélica con su partido, ¿no? De extrema derecha. Creo que una pregunta para iniciar la conversación y ponernos en contexto es cómo él llegó al poder, uno, y por qué la gente votó por él. O sea, ¿qué fue lo que llevó socialmente a Brasil a elegir una figura que representaba todo lo contrario a, como tú dices, a la democracia, ¿no? O que era tan divisiva. O sea, ¿hay alguna razón para que él llegara a ese puesto? Aqui no Brasil, a gente fala que tem uma prática conservadora que é de sempre de tentar conciliar as coisas e a gente não muda realmente, não rompe a ordem, não gera transformação social. Então, quando a ditadura ela se encerrou, a gente fez um acordo para acontecer a anistia e as pessoas que foram perseguidas poderem voltar ao país. E no Brasil não houve punição, não houve apuração. E aí, então, quando nós entramos na democracia, não havia essa memória de que tinha feito algo que foi punido, né? Isso a gente viu que fez falta depois, porque eles, logo depois da Constituição, logo depois foi 87 já, eles perceberam que a Constituição estava tendo um viés mais para o estado social, né? O estado de bem-estar social, quando a gente criou a Seguridade Social, ela parecia muito progressista aos setores conservadores. E eles ali começaram a se unir, a bancada evangélica e a bancada ruralista, e eles então foram se reunindo e a resistência deles, né, contra os avanços democráticos já começou daí, né? E os evangélicos eles foram conseguindo os meios de comunicação, a violência também, né, por causa das políticas neoliberais, por causa do desemprego, isso trouxe para a televisão muitos programas de jornalistas, jornalísticos de violência, sabe? Daquele discurso punitivista, né? Que eu acho que são dois pilares, né? É o evangélico e é esse discurso da ordem, do punitivismo, que a mídia ajudou a construir fortemente. Mas o governo PT, ele durante o período que o Lula ficou até 2010, foi um governo que teve crescimento econômico, né? Que teve um desemprego a 6%, no governo Dilma chegou a 4%, então teve uma redução, teve crescimento. Mas, como ele não foi um governo só do PT, né? Porque aqui no Brasil tem eleição de 2 turnos. Então, quando você sai do primeiro turno para o segundo, você busca as alianças.
E aí essas alianças, elas implicam em distribuição de cargos. Houve o escândalo, do Mensalão, depois houve o escândalo da Petrobras, mas por que o governo do PT ele foi tão atingido por escândalos? Porque o PT construiu uma estrutura de combate à corrupção, de investigação. Então, o Ministério Público teve um protagonismo muito grande nas investigações, a Polícia Federal e os juízes, né, participavam e combatiam, prendiam. Quando o Lula foi preso, muitas pessoas do PT já estavam presas, né? E de outros partidos também, porque eles falam muito do escândalo da Petrobras, mas os partidos que roubaram mais a Petrobras foi o partido Bolsonaro hoje, que é o PL, né? O Partido Progressista e o partido do Bolsonaro, que é o PL, que foi mais envolvido com mais de 30 pessoas envolvidas no roubo da Petrobras. O que aconteceu logo que o Temer entrou, né, foi desmantelar essa estrutura de combate à corrupção. E o Bolsonaro, mais ainda, né? Ele destruiu completamente, ninguém fiscaliza nada, é proibido fiscalizar, principalmente quando envolve os filhos dele, as pessoas da família dele, delegados são afastados, enfim, não só não fiscaliza, como pune quem tenta fiscalizar. Aí ele diz que não tem corrupção no governo dele, porque ninguém vê a corrupção. Porém, é, eles esperavam que o Lula, ao sair, eles pudessem chegar ao poder. Não conseguiram, foi o primeiro governo da Dilma. Quando a Dilma fez o segundo governo, a direita contestou e fez com que recontassem os votos. E os votos foram todos recontados, e ali ficou claro que a Dilma realmente tinha vencido as eleições. Porém, a direita não aceitou. E eles então começaram um movimento, né, que hoje está claro que foi golpe. Na época eles chamavam de impeachment, mas hoje está claro que foi golpe. Mas foi nesse período que eles também prenderam o Lula, porque em 2018, e aí mais à frente, depois do golpe, o Lula ia concorrer às eleições e ele ia, e a chance dele ganhar era muito grande, porque a, a popularidade dele, né, estava alta, 60% estava alta. Quando ele saiu do governo, ele tinha mais de 80% de popularidade, e a chance dele ganhar era grande. Então, o, eles usaram a Lava Jato, né? O Moro fez uma sentença é, inconsistente em termos de provas, mas a mídia apoiou. Eles, logo depois, né, de que a Dilma saiu, eles já tinham levado, né? Teve dinheiro internacional aqui também, né? Por causa do pré-sal, do petróleo, que foi tudo privatizado, o Bolsonaro acabou privatizando mais ainda. É um processo todo de privatizações que a direita vem fazendo. Mas, na época, eles prenderam o Lula para o Lula realmente não se candidatar no CELI. Depois, o Lula preso, e o governo Bolsonaro começou a se chocar com o poder judiciário, que é o único poder capaz de garantir a democracia, e se chocar com os abusos que o Bolsonaro vinha cometendo. Eu acho que esse confronto do Bolsonaro ajudou no sentido de que o poder judiciário passou a precisar do Lula para parar o Bolsonaro, entendeu? E aí eles soltaram o Lula e realmente o Lula conseguiu voltar, né? Porque para garantir a democracia, você tem que. Não era possível, porque com Bolsonaro não tem democracia. Né? Tem uma imposição, tem as pessoas que ele coloca no governo, elas não são competentes para o cargo. Elas não colocam médico, né? Ele colocou pastor que não conhece muito do que é política de educação. O Pazuello não conhecia bem o que era o SUS, né? Ele cuidava na fronteira com a Venezuela da parte da saúde de refugiados, que o Bolsonaro militarizou também, né? O atendimento aos refugiados. Então, esse governo, quem tem mais consciência do que é o processo democrático
eu acredito que, por parte do Poder Judiciário, para a impressão que a gente tinha era que, e não é só a impressão, não, vários momentos o Poder Judiciário foi ameaçado, né? Teve manifestação, e os bolsonaristas eles são violentos, teve pessoas mortas por causa do PT, né? Que teve assassinato por causa da política, isso a gente tinha adversários, né? Mas o Bolsonaro criou aquela política dos inimigos, dos eles, né? Eles, são nós e eles. Então, o inimigo tem que ser eliminado, por isso que a gente diz que é também o neofascismo, né? Então, quando eu acho que o Lula foi preso, mas nesse contexto eles criaram o antipetismo, né? Então, as pessoas que apoiam o Bolsonaro veem como é que pode um ex-condenado ser presidente. Então, eles não aceitam de jeito nenhum. Aí o Poder Judiciário proibiu de chamar o Lula de ex-condenado, porque ele foi absolvido, né? E a sentença do Moro, já qualquer jurista que lê diz que ela é o exemplo de sentença que não deve ser dada, né? Porque ela contém todos os erros que um juiz poderia cometer. Mas o Moro, ele volta à cena, né, da política como senador, né? Ele conseguiu se eleger, o próprio Pazuello também conseguiu se eleger, e a gente hoje vai ter um presidente como Lula, que é voltado aos direitos humanos, porém um Congresso extremamente conservador, principalmente o Senado. En ese sentido, Vania, hablando sobre la figura de Lula da Silva, él gobernó Brasil del 2003 al 2010. Se dice por ahí que Dilma Rousseff fue la sucesora de las políticas de Lula da Silva, aunque al llegar al poder, siendo la primera mujer presidenta de Brasil, también tenía su propia perspectiva y sus propias miradas, ¿no? Sobre la gobernanza. Pasó por un proceso de impeachment, luego fue reemplazada por Michel Temer. Em, Hubo también un proceso de caso de corrupción para Dilma, el caso de corrupción que acabas de mencionar de Lula. Recientemente la Corte Suprema de Brasil decidió que no había jurisprudencia para que se hubieran radicado los cargos contra Lula, y por tal razón se liberó este año a Lula da Silva para que fuera parte de la contienda, o sea, lo que posibilitó que él pudiera entrar en estos comicios. Y creo que la pregunta, bueno, hay dos preguntas que quizás están rondando para quienes están conociendo la historia de Brasil. Es, mejor dicho, porque son dos. Em, Uno, ¿estamos regresando atrás al elegir nuevamente a Lula? O sea, ya tiene 77 años, o sea, tiene la estamina, tiene la energía para poder gobernar el país, o va a venir con una nueva idea o una nueva visión de Brasil, o simplemente va a ser el 2.0 de lo que fue su gobierno en el 2003. ¿Qué miradas tienes sobre Lula hoy, ahora de cara al próximo mandato? Eu acho que ele vai tentar recuperar, né, tudo que foi destruído. Ele vai tentar reconstruir, né? E do jeito dele, que é a partir da negociação com os outros partidos, né? Com o partido de direita, com o Centrão. Ele vai negociar com todo mundo e as pessoas já conhecem o Lula, já sabem que ele negocia. Então, já há alguns sinais dos partidos dentro do Congresso de uma aceitação a um diálogo com o Lula, né? E todo mundo já sabe que ele vai é, implementar os programas sociais, os projetos sociais. Ele falou que vai priorizar o combate à pobreza, mas o Lula não mexe nas grandes estruturas, né? O agronegócio, ele não vai. Inclusive, a equipe que criou o Banco Real, o Plano Real, está já trabalhando na transição, porque o Bolsonaro ele desvalorizou o real, porque desvalorizando o real ele favoreceu o agronegócio, que é, que é a única, porque o agronegócio exporta, né? Então era o setor que se favorecia, a sociedade toda se desmantelando com a inflação, tendo que comprar os alimentos mais caros, mas e aí a equipe do Plano Real estava muito preocupada, porque
essa inflação do jeito que está e a condução da política econômica. Até, a Simone Tebet até que perguntaram para ela o que ela achava da equipe econômica do Bolsonaro, né, da política econômica, ela perguntou que política econômica, né? Porque isso vai dar em quê? E aí eu acho que a primeira coisa que ele vai tentar fazer é organizar a economia no sentido da volta de uma estabilidade do, do plano econômico que foi criada na época do Itamar pelo Fernando Henrique Cardoso e que continuou com o Fernando Henrique Cardoso e que o PSDB muito se orgulha, né? E a equipe aceitou, o Meirelles também tem a confiança, tanto que o mercado, com a resposta, né, quando eles souberam que o Lula ganhou, não foi aquela coisa assustadora, né, de cair as bolsas e tal, acho que teve uma reação positiva, melhor do que eu imaginava até. Mas agora, como o Lula já governou, então não tem aquela coisa. Tem para a campanha política tem aquela é comunista, é sindicalista, é trabalhador. Mas quem já conhece o Lula sabe que ele vai negociar e vai ver o que é possível fazer, né? Eu acho que não vou dizer assim que vai ser a mesma coisa, porque a conjuntura muda, né, os tempos mudam, os desafios são outros, mas eu acho que ele não vai mudar o estilo, né? Eu penso que vai ser um governo que vai manter o seu pragmatismo na política, de negociar com os outros partidos, vai ter alguns ganhos para a gente, mas a gente também tem que entender o que ele falou. Foi uma vitória da democracia, não foi uma vitória do PT. Então a gente não pode colocar. E dificilmente no Brasil a gente vai conseguir colocar um programa realmente de esquerda para ser implementado, principalmente com uma eleição em 2 turnos e da maneira como as coisas são. E a democracia, eu acho que ela tem esse lado também da negociação, né? Mas não quer dizer conciliação. E eu acho que o Lula ele representa essa possibilidade de conciliar o país. Ele consegue conciliar porque ele atende aos interesses dos ricos, né? Vamos ver até onde ele vai levar isso. Hay tantas preguntas que quiero hacerte, porque hay muchos puntos sobre la figura de Lula, ¿no? Y en particular el miedo o la posibilidad de que vuelva a ser radicado cargos en su contra, porque según lo que salen en los informes internacionales es que se desestimaron los cargos con esta Corte Suprema, ¿no? Pero que es posible que se vuelvan a radicar los mismos cargos por esta operación Lavallato, sin importar si él es presidente o no. ¿Eso es una posibilidad? ¿Eso es no existente? O sea, ¿cómo tú lo ves como, pues, conociendo temas de políticas públicas y cómo funciona el gobierno en Brasil? Olha, o Lula, na Lava Jato, o Moro, o juiz Sérgio Moro, na época, ele era um juiz de Curitiba. E os processos do Lula se referiam a outros estados. Daí, imagina você sofrer de uma ação por um juiz de outro estado estar te acusando, isso é inconstitucional. Né? Isso não poderia acontecer. Já por aí já causa estranhamento, né, de um juiz de Curitiba fazer o Lula responder o processo de São Paulo, por exemplo, né? E isso já tá errado. Mas acontece que no Brasil um juiz, independente se ele seja do Estado, em que nível ele seja, de primeira instância, segunda instância, né, Supremo, ele pode mandar prender um político, entendeu? A gente chama de judicialização da política, a forma como o Poder Judiciário tem sido, tem intervindo, está intervindo na política, né? E por causa dessa facilidade que tem de. Isso também é tradicional no Brasil, né? Os juízes, as facções políticas usam os juízes contra outras facções. É isso desde a República Velha que se falava nisso. A ditadura, ela não precisava nem disso, né? Então, ela deixou o poder judiciário um poder subalterno. Na democracia, esse poder começa a ganhar autonomia, porém sem passado de uma construção do que é
ser um juiz numa democracia, do que é interpretar a lei, né, e como é você ter um consequencialista, por exemplo, na hora do julgamento. E aí, como a gente tem essa cultura política, eu acho que isso favoreceu também, né? Eu acho que o Moro se envolveu num grande jogo para tirar o Lula. E isso foi possível por causa do nosso sistema ser assim. Talvez, eu não sei, se eles vão manter essa estrutura, né, da forma como ela é. Né? Talvez eles possam pensar em como é que. Porque tem que ter uma estrutura de combate. Porém, talvez dessa forma não seja, apesar de ter sido legal, né? E Ujú, também, mas no momento que aconteceu, isso funcionou, né? Gerou a prisão do Lula e ele saiu de São Paulo e foi levado para Curitiba e ficou preso lá. ujú. Eu não sei como o Lula vai pensar numa estrutura de combate à corrupção, se ele vai manter, né, o que acho que existia, que ele havia construído, ou como é que vai ser agora, porque a lição que fica para a gente é o seguinte: você vai manter uma estrutura de investigação de combate à corrupção, você é o que vai se dar mal, né? Eu acho que a gente deveria manter, sim, já que você está chamando outros partidos para fazer parte e tal, tem sempre o risco no poder da corrupção, mas eu acho que isso tem que ter mais informação nas pessoas para entenderem que você só descobre corrupção onde tem investigação, né? Por exemplo, no caso, o Bolsonaro reduziu 80% das multas contra o desmatamento. E ele faz propaganda disso como se fosse grande coisa. Mas ele cortou cortou a verba da fiscalização, né? Cortou mais de 90%. Então, aí as pessoas falam, tá vendo? Não tem mais multa porque não tem desmatamento. As pessoas entendem o contrário, porque a maneira como ele fala, né, parece que é muito positivo não ter multa contra o desmatamento, mas está tudo desmatado, né? O desmatamento cresceu 70% e ele simplesmente reduziu 80% as multas. Daí você vê como que eles fazem a política e o resultado disso, né, que as pessoas não percebem isso, como a falta da fiscalização. Eu acho que a sociedade brasileira precisa estar mais atenta à importância da fiscalização, à importância da participação do Ministério Público. Y me llama mucho la atención lo que me planteabas ahorita de la conciliación, de que su gobierno va a buscar, pues ahora en el 2023 que llega a tomar puesto en la silla ejecutiva como presidente, va a buscar la conciliación. Tomando en consideración que estas elecciones, él ganó con un 50.9% de los votos, según esta segunda vuelta, frente a un 49.1% de Bolsonaro. O sea, dividido bien, bien cerrado. Eh, hay una mitad de la población votante que no está de Sim, acuerdo mas con eu Lula. não acho que os 49% das pessoas que votaram nele são bolsonaristas. Sabe, como a gente diz, esse grupo de evangélicos. Primeiro que os evangélicos, o Bolsonaro não fez o censo, era para ele ter feito em 2020 e ele não fez. Depois ele propôs uma pesquisa amostral, imagina, uma amostra não é censo, censo é censo, mas que aí mudou um pouco o censo e é capaz da equipe do Lula, não sei como é que vai ser, mas o ideal seria fazer o censo como sempre fez, com a metodologia que ele tinha ampla, porque o censo permite a gente ver a diferença de 10 anos, né? Ali que a gente vai ver o que aconteceu depois do golpe, né? Eu acho que entender o que acontece no Brasil é o bolsonarismo, né? Como é que ele surge, é entender a partir do golpe de 2016, né? Algumas pessoas colocam até em 2013 as manifestações populares, mas a gente viu o que deu, né? E o resultado foi, a gente não chama de impeachment, a gente chama de golpe mesmo, porque a Dilma não cometeu
nenhuma irregularidade, né? Nenhuma corrupção, não foi nada disso. Uma semana depois do Temer assumir, ele já tinha abolido as pedaladas fiscais e já liberou para ele fazer. Então, aí você já vê, né? Ela fez uma pedalada por causa do Bolsa Família, mas e isso já estava ali na frente, era permitido e era uma prática que vários presidentes já tinham feito antes, não era nada que servisse de motivo, mas na época foi aquele grande teatro, né? Porque o que acontecia de fato é que a direita não aceitou perder e quis levar o poder na mão. E aí o Bolsonaro é o resultado disso, né? É a radicalização deste processo que veio com o Temer, porque quando a gente vê as políticas sociais e os cortes, você vê a partir de 2016, né? 2015 já começa, mas aí já é aquele período de estabilidade política mesmo. E 2016 em diante é só corte. A parte toda dos projetos sociais, direitos trabalhistas, isso foi tendo sucessivos cortes e mais cortes. E a classe trabalhadora foi perdendo seus direitos, perdendo, né, muita coisa, né, desde o golpe. E o que acontece é que hoje eu acho que o trabalhador brasileiro ele olha e fala o que aconteceu, né? Porque eu ouvi uma senhora dizer, olha, ela discutindo com bolsonaristas. Se a gente tivesse com dinheiro no bolso, a gente votava em Bolsonaro, mas está todo mundo com dinheiro com o bolso vazio. Então, é uma determinação econômica, mas quando a ditadura, aqui no Brasil durou muito tempo, a gente tinha o financiamento do FMI, que sustentou muito, quando deixou de ter, ela caiu. Então, como o Bolsonaro não conseguiu, o crescimento econômico foi pífio, né? E ele privatizando, ele com tudo que o Paulo Guedes falou que ia fazer, né, de privatizações, de cortes sociais e tudo, de reforma trabalhista, de reforma na Previdência, tudo que eles fizeram desde o ¿Cuál Temer e fue o Bolsonaro como, teve resultado. cuál tú crees que ha sido como la visión de Bolsonaro de querer hacer tanto cambio radical en tan poco tiempo? O sea, como que qué era lo que él quería para Brasil. É porque eu acho que destruir é fácil, né? Você pega a caneta e fala, não tem mais conselho, destrua tudo, né? Destruir é mais fácil do que você construir a política, ainda mais de forma democrática. O Lula já falou que vai voltar às conferências, né? Várias conferências saíram formulações para políticas sociais de conferências. Então, é um processo, né? A participação ela é um processo que você ouve, você tem que ter esse tempo de ouvir, de chegar ao consenso, de discutir, de debater. Tem todo um processo pedagógico, né? Eu digo que o governo Bolsonaro ele produz dissociação, tá? Porque ele governa e faz com as pessoas, incita o ódio nas pessoas, né? E a ponto das pessoas quererem matar as outras, brigar na família. Várias famílias estão com pessoas sem se falar ainda, e a gente está pensando, né? O pessoal até brinca, será que até o Natal vai ter reconciliação? Porque acho que ficaram as marcas, né? De um é petista, o outro é bolsonarista, e isso agora para reconstruir, que a gente não pode vencer só o Bolsonaro, a gente tem que vencer o bolsonarismo. E isso envolve essas escolas, tem aqui colégio de ensino médio, os adolescentes já compartilhando ideias nazistas, né? E isso é Eh, muito grave. ¿Nos podrías explicar, Vania, un poquito más sobre el tema de la pobreza, la desigualdad social que hay en Brasil y como nos estabas contando ahorita, ¿no? De que está afectando muchísimo más a las mujeres y a las comunidades más marginadas, ¿no? De Brasil. Creo que es bien sabido que el gobierno de Lula da Silva del 2003 al 2010 atendió muchísimo el tema de la pobreza y brindó muchísimos programas de ayuda y de bienestar social, entre ellos la Bolsa de Familia, o sea, como que hubo muchos programas tanto de alimentos como de trabajos y expansión como dijiste ahorita, de la farmacia, ¿no? De cuestión de salud pública, que quizás como hemos perdido un poco la dimensión de cómo Bolsonaro pudo haber incrementado aún más la pobreza,
dicen los expertos que trabajan el tema de Brasil que Bolsonaro, quienes votaron por él en ese gobierno en el primer mandato, eran los de la clase media. Los de la clase media se sentían, aparte de los evangelistas y etcétera, se sentían no representados por el gobierno de Lula da Silva, ni el de Rousseff, ni el de Temer, y por eso como tenían esta visión los de quizás la clase media de no verse representados en el gobierno o en las políticas de apoyo a las personas pobres, pues dijeron, no, yo quiero la meritocracia, o sea, el que yo trabajo, el que es pobre porque quiere, y yo trabajo y yo voy a conseguir alcanzar el dinero, etcétera, y por eso votaron por Bolsonaro. Te presento todas estas ideas para ver un poco cómo realmente cuál es la situación de la pobreza en Brasil, porque estamos escuchando muchas ideas y obviamente tú que trabajas eso y lo Hoje são ves. 28 milhões de pobres, né, que tem no Brasil. E a pobreza só cresceu desde o golpe, ela só veio aumentando, né? Insegurança alimentar, mais de 100 milhões de pessoas que sofrem de insegurança alimentar. É, e agora, aqui eu penso o seguinte: a classe média ela paga o colégio dos filhos. Não é todo mundo que paga um plano de saúde, mas não é todo dia que você está doente, né? E às vezes a pessoa, quando precisa de um médico, vai lá e paga, às vezes precisa do plano, até isso a classe média consegue, porque ela tem um conhecimento, ela consegue se inserir e arrumar uma vaga com mais facilidade do que durante a pandemia. Teve pessoas que moram em favelas, negros, que morreram em casa, né? Não tiveram atendimento. Mas eu acho que a classe média ela se sente mais autônoma com relação ao Estado, porque ela não precisa desses projetos sociais, né? E enquanto que os pobres precisam. Então, a impressão que eu tenho é que eles acham que financiar esses projetos sociais está financiando com o dinheiro deles, né? Então, eles vão apoiar que tenha menos impostos, porque eles têm um salário, eles têm um trabalho, eles têm uma forma de ganhar dinheiro que você dizer, ah, não espera nada do Estado, o Estado não vai te ajudar, e você reproduzir esse discurso, para eles não é isso mesmo, o Estado nunca me ajudou, o Estado não vai me ajudar, o Estado não tem que ajudar ninguém, o Estado não tem que ser assistencialista, né? E as pessoas que têm que lutar e construir a sua própria história, o merecimento, né? Eu acho que o Bolsonaro ele contrapõe a ideologia do empreendedorismo, do merecimento, né, do cara fazer ele mesmo, né, a todos os projetos sociais, né? E aí ele vai dizer, ah, que é vagabundo, que quer bolsa, que quer viver do Estado, ao invés de buscar empreender. E isso é um forte no discurso dele, porque numa cultura autoritária, muita gente se identifica com isso. Tem gente que recebe Bolsa Família e diz que não é a favor de receber doação do Estado, entendeu? Tem esse entendimento. Por causa desse discurso que é forte, né? Você vai, corre atrás, busca, que você vai conseguir. Só que é mais fácil você reproduzir esse discurso quando a economia está indo bem. As pessoas não fazem essa associação de que a sua força para batalhar e conseguir dinheiro depende de um crescimento econômico coletivo, né? E isso os conservadores reproduzem. Eles não conseguem no Brasil, eu acho que no neoliberalismo em geral, ele não consegue fazer o país crescer, ele joga o país numa crise, né, o crescimento baixo, e eles reproduzem, mas continuam reproduzindo esse discurso que é um foco individual. Mas quando chega no momento das eleições, as pessoas começam a comparar. Eu acho que o Lula também conseguiu essa vitória, porque as pessoas lembraram do governo dele. O governo, e ele trabalhou a campanha muito do que foi o governo dele, né? Que o governo dele tinha mais emprego, que o governo dele a comida era mais barata, né? O governo do Lula tinha um aniversário de um supermercado que era um ataque, todo mundo ia porque era muito barato mesmo, era motivo assim, era até uma coisa assustadora. Mas hoje em dia esse mesmo supermercado faz aniversário e não tem mobilização, né?
nem enche assim como era, como lotava, era um ataque ao supermercado. Então, as pessoas lembram o que foi a época em termos de alimentação, de viagens, de oportunidades, porque assim, as pessoas podiam vender, faz um bolo de laranja e vai lá e vende, as pessoas vendiam, né? Vendiam, produziam qualquer coisa e conseguiam ter uma facilidade para vender. Só que na hora da crise ninguém compra nada. Você pode fazer o bolo de laranja, pode estar gostoso, pode estar confeitado, pode ser melhor do que o outro, mas não tem dinheiro. Quem compra? As pessoas, com tudo caro, né? Também elas não vão comprar. Então, essa comparação fez com que as pessoas não aceitassem mais, não quisessem. Eu acho que isso ajudou a eleição do Lula, essa lembrança e uma identificação. Quando você fala da pobreza, o Nordeste brasileiro concentra 40, mais de 40%, né, 42% por aí, da pobreza nacional. E o Nordeste sustentou muito o governo Lula. E ¿Cuál foi era no el por ciento? Nordeste Sorry. da pobreza. ¿Cuál es el Do por total dos pobres, o Nordeste tem 42%. Oh, wow. cuarenta y dos E por foi ciento lá, e foi lá, ele é aonde tem mais pobre, a região do Brasil mais pobre. E aí, o Bolsonaro, quando no primeiro turno ele viu que ele perdeu muito no Nordeste, né? Teve regiões lá que o Lula teve muitos votos, 80, 90%, muitos votos. Eles começaram a expressar os seus preconceitos, né? Que Lula foi eleito no lugar onde tem analfabeto, onde tem pobre, aí que ficou mais difícil ainda para eles reverterem esse voto, né? Porque o pessoal já votou no Lula e ainda é chamado de pobre, analfabeto, burro, sei lá o quê. Ficou mais difícil, mas na época do Lula, o Nordeste cresceu muito, né? O Nordeste cresceu, teve lugar que cresceu 12%, parece que Bahia cresceu 17%, porque nunca teve investimento, e na época do Lula passou a ter. Só que a região de São Paulo, que concentra a maior quantidade de empresários e riqueza, ela não ficou satisfeita, porque ela se sentiu desprestigiada, né, do governo do Lula, porque teve investimento na parte do Nordeste. Mas o Nordeste cresceu muito e reduziu a pobreza mesmo assim. Mas ainda é uma região mais pobre, região que tem mais dificuldades mesmo. Ainda que ela tenha grandes intelectuais, tem alunos nordestinos que conseguem prêmios internacionais, ela também tem uma quantidade grande de pessoas que não tiveram acesso à educação. Mas sobre el são desafios tema, que precisam se encontrar. sobre el tema de la división o la segregación racial o la desigualdad racial. Em, ¿Nos podrías explicar un poco si el tema de la raza está conectado con la pobreza en Brasil? Sim, tanto com relação aos indígenas, quanto com relação aos negros, né? No estado do Rio de Janeiro, então é flagrante isso, com certeza, porque eu acho que essa cultura, né, que a escravidão deixou, isso, hoje em dia, nós não víamos o ódio racial no Brasil, hoje em dia a gente vê, né? Isso também como uma rejeição aos projetos do PT. Então, você vê a Rebeca, campeã mundial, negra, a Daiane, antes dela, negra, outros negros entrando para a universidade porque o Lula defende ações afirmativas, e foi no período do governo dele que elas foram criadas dentro das universidades federais. Então, aqui, enquanto o negro está trabalhando, carregando, fazendo um trabalho pesado, né, carregando cimento, carregando extrato de cerveja, né, e fazendo esses trabalhos de carregar peso, né, eles não se incomodam. Motorista de ônibus não se incomodam, né? São os estratos mais baixos da sociedade. Mas quando o negro ele começa a se destacar, né? A fazer medicina, a fazer engenharia, aí você começa a ver a rejeição.
Eles, mesmo nos eventos culturais, aqui tem os baile funks, que apesar desses meninos, né, são adolescentes, os jovens, que não têm muita instrução, mas eles conseguem se promover e ganhar um dinheiro, então eles vão morar nos bairros melhores. E aí o pessoal que mora não suporta, mas não é porque ele ouve música nem nada disso, é simplesmente por ele estar ali, por ele ser negro e por ele estar ali. Então a gente tem uma sociedade extremamente racista no Brasil, hierárquica, né? E que ainda tem muita reprodução, sim, da desigualdade e associada ao racismo. Aqui no sul, né, aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê isso claramente com relação aos negros. Mas quando eu fui em Fortaleza, eu vi muita gente descendente de indígenas lá, na pobreza, né? Porque depende da região, onde vai ter mais negros, onde vai ter menos, mas são os negros e os indígenas os mais discriminados. Os refugiados e os imigrantes também, né? Eles aceitam o trabalho em condição muito precárias. E o Bolsonaro também cortou, né, o combate ao trabalho escravo. Ele cortou a verba da fiscalização. Os cortes do Bolsonaro é 90%, em média. Y con Bolsonaro también pues se reavivó esta percepción, ¿no? De los grupos neonazis o de extrema derecha blancos, ¿no? Que consideran que son supremos a las demás eh, É, razas, ¿no? supremacista, né? Ajá, no sé cómo ves eso, o sea, ¿crees que en el 2023, cuando Lula da Silva entre al poder, ellos puedan seguir creciendo más o como que Lula da Silva, eso va a ser una de las primeras cosas que va a atender con su administración, el tema de los grupos extremistas supremacistas? Eu acho que a esquerda tem que pensar nisso, né? É o que a gente está falando. A gente tirou o Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua, né? Eu escrevi um artigo num livro chamado Bolsonarismo no Poder, né? Porque quem chegou ao poder foi só o Bolsonaro, né? Foram os bolsonaristas. E esses bolsonaristas, eles pedem, eles chamam intervenção militar, mas eles pedem ditadura, né? Eles querem um governo militarizado mesmo e a supressão da democracia, né? Isso é grave e está junto com esses neonazistas hoje aqui no país. Mas isso não é um movimento de maioria, mas é um movimento que vem crescendo e ele cresce também nas redes sociais, né? Eu acho que o individualismo, quando ele vai se aprofundando, porque para a democracia você também aprofunda essa liberdade, né, individual, de cada um poder ser o que quiser. E aí as pessoas buscam os grupos, né, das identidades. E no momento de crise, a tendência é de que algumas pessoas possam. E o ruim é que a classe trabalhadora, né, o engano maior da classe trabalhadora, ela se filiar a um grupo nazista, fascista, ainda mais no Brasil, né? É um nonsense completo, porque o sujeito brasileiro ele é visto como negro em qualquer lugar do mundo. Ele só não entendeu isso. Vai ser nazista? Né? Brincadeira. Mas é verdade, é triste, mas eu acho que tem que ter uma intervenção na educação no sentido amplo, sabe? De ouvir. E eu acho que essa distância social, né, que a violência trouxe, o crescimento dos grupos do tráfico, das milícias, né, envolvidos com crime nos bairros mais pobres, isso também acabou servindo para ampliar uma distância social entre negros e a classe média, né, ou entre ¿Cómo? a classe média e os pobres. E aí eu acho que, porque quando você tem uma convivência mais próxima, né, por exemplo, a praia é um lugar que você tem vôlei, tem futebol, né, ou tem algumas atividades culturais como a capoeira, que os brancos e os negros convivem ali e se admiram, sabe? Então, Mm, O Pelé chegou a dizer, não tem racismo no Brasil.
Por quê? Porque as pessoas o admiravam, os brancos também o admiravam. Claro que quando você vê, é impossível dizer que não existe racismo no Brasil, é tão evidente, mas essas possibilidades, elas são cada vez mais difíceis de você construir e reconstruir nos bairros. De você criar festas, né? Aqui tinha festa junina, tinha várias festas em que as classes sociais poderiam conviver, né? Ter uma sociabilidade. E isso, eu acho que o neoliberalismo, o desemprego, porque o tráfico de drogas ele se torna o algoz da sociedade, que a mídia também reforça essa percepção, no momento do desemprego estrutural, né? Quando começa o processo de desindustrialização com o neoliberalismo, e no Brasil, né? E você tem uma grande camada popular sem emprego, e é nesse momento que há essa visibilidade do tráfico de drogas dentro das favelas, e toda aquela ideia de que a culpa é do adolescente, a culpa é do jovem que não quer trabalhar, como se você tivesse emprego, mas na verdade você não tem, todo mundo sabe que não tem. E uma das questões aqui que a gente tem falado, que fala muito durante o período do governo Bolsonaro, é a necropolítica, né? Porque muitas chacinas nos morros, né? A intervenção policial é que sai com morte de 11, 20 e tantas pessoas cada vez que vai. Então, durante a pandemia, as chacinas não pararam. E essa Mm, radicalização, né, da política e da necropolítica é muito grave no contexto desse, de políticas neoliberais, de não inserção, de atraso, de déficit na educação. para aclarar un poco, el gobierno de Bolsonaro estuvo muy marcado por una alta militarización. Em, para quienes quizás no entiendan cómo es posible que haya subido la violencia o que hayan incrementado más los carteles de droga o las actividades ilícitas o la criminalidad en el día a día, que quizás digan, pero si tienen un gobierno con un ex militar y con tantos militares en el poder y con tanta seguridad, ¿cómo es posible que haya tanta violencia? ¿A qué se debe la violencia? Sim, mas eu acho que essa violência do Bolsonaro satisfaz os bolsonaristas, porque para eles, tá vendo? O governo não dá mole para bandido, entendeu? O governo manda matar, que bom. A classe média, ela olha para as favelas. Eu já tive alunos que falaram para mim, professora, eu era uma pessoa assim, não conta nada para ninguém, que eu também queria que explodisse uma bomba nas favelas. Porque para eles, né, que não tem solução, então vamos jogar uma bomba, né? Porque não entende o processo histórico, o que aconteceu, como é que foi O sea, construído, para él no quanta hay solución de repressão, eso. O sea, aquilo é o resultado do quê? Não está pensando, as pessoas querem uma solução imediata. Então, a solução imediata, para eles, não tem como a gente empregar, então vamos matar. Então, o político que radicaliza e ou você obedece ou você morre, é esse que acaba sendo aquele que, porque a sensação de insegurança, de desordem, né, da crise, diante da crise é tão grande que as pessoas buscam alguém que vai dar a elas essa sensação de segurança e ordem. E aí o discurso autoritário faz com que elas aceitem, né, admitam, apoiem, porque acaba expressando o ódio que elas têm dentro, né, da insegurança, do medo. E isso as mídias trabalham muito o tempo todo com esses programas jornalísticos que mostram bandido e fica reforçando o sujeito como um sujeito desumanizado. bueno, tengo dos últimas preguntas, Vania, para no quitarte más tiempo. Una de ellas, y creo que es de las más importantes de la gente que está buscando respuestas al respecto, es el tema de las Amazonas, de la región del Amazonas. Uhum. Y cómo el gobierno de Bolsonaro, no solamente con la otorgación de contratos
para continuar la minería, para continuar la deforestación, para el capitalismo salvaje, ¿no? Como se dice por ahí, en la región y cómo también afectó y violó inclusive múltiples leyes y derechos ambientales de ambientalistas y de Todos que eles comunidades podiam. indígenas. ¿Nos puedes contar un poquito ese efecto Bolsonaro en la región del Amazonas y cómo las propuestas, ¿no?, de Lula da Silva para esta campaña fue cero deforestación y reforestación precisamente de las áreas que fueron afectadas, por lo menos para el 2023? Eso es lo que se espera que va a ser una de sus primeras decisiones, ¿no?, cuando vuelva a ser presidente. O bueno, cuando tome la silla presidencial nuevamente. Cuéntanos un poquito de eso y si hay algo en específico que consideras que para el mundo exterior es importante conocer, que quizás no se da a conocer en los medios de comunicación y que es importante que sepamos sobre Brasil. Olha, o governo Bolsonaro, assim que ele tomou posse, logo na primeira semana depois, eles invadiram as terras indígenas. E teve conflitos, a quantidade de conflitos aumentou muito logo depois. E foi uma coisa muito evidente, saiu na mídia e teve uma repercussão grande, porque a sensação era assim: agora Bolsonaro está no poder, está liberado, não tem mais lei, nós podemos chegar e invadir. E eles invadiram. Né? Aumentou o garimpo, aumentou muito, aumentou a atividade de mineração das indústrias, tudo isso foi um crescimento muito grande na área, né? Desmatamento aumentou 70%. Enfim, foi um socorro, né? Que a gente estava aqui num sofrimento muito grande para a política, né? Genocida, que a gente chama ele aqui, a esquerda chama ele muito de genocida. Eu participo de uma rede de saúde indígena e eu vi umas indígenas comentarem que durante a Covid, o Bolsonaro tirou os antropólogos e só botou militar, né? Dos órgãos que cuidam da saúde indígena e da FUNAI, tudo da política indígena. E eles, na época da Covid, eles pegaram corpos de indígenas e entregaram um saco preto para que eles pudessem fazer o ritual e enterrar. Eles não fizeram isso. Eles entregavam e ninguém podia abrir o caixão aqui. Mas com os indígenas eles entregaram. Resultado, houve uma disseminação e a gente sabe que entre os indígenas a possibilidade deles morrerem é maior, né? Porque eles alguns vivem mais isolados, então eles podem ser mais vulneráveis. E teve muita morte de indígena por causa da Covid. Mas a disseminação da Covid, ela se acentuou também por causa dessa entrega de corpos com Covid às tribos, para que eles pudessem enterrar. E eles diziam que eles tinham que entregar os corpos e entregar para os indígenas, que era a lei, e entregavam dessa forma. Eu duvido que um antropólogo fizesse uma coisa dessa. Né? Isso foi uma dos exemplos das perversidades. A gente fala muito de que nesse governo tem perversidade, né? Os cortes todos na política são perversidades. E o desmatamento, pessoas falam do incêndio, as universidades do Mato Grosso, lá em Goiás, eles falaram que são incêndios criminosos. Né? Eles mostram isso, que ali ocorre mesmo um incêndio criminoso, a intenção da plantação do gado, que tem uma implicação ambiental grave, né? Principalmente no momento que a gente está das alterações climáticas. E o governo Bolsonaro foi um desastre, principalmente porque esses grupos, né, eu digo que foi uma grande tragédia, principalmente aos pobres e às minorias. Né? E os indígenas foi isso, morte, destruição e muita aflição para a gente que considera, né, que tem que haver uma proteção aos indígenas e a proteção ambiental, porque eles ficam em áreas de proteção ambiental. Não é só o indígena que morre, né?
são os animais, toda a fauna, toda que está ali, que perde muito, né, se perde muito. Agora, eu acredito que com Lula ele vai trazer de volta, porque o Bolsonaro tem uma política contrária à participação das ONGs, né? Ele é contra, porque a gente sabe que as ONGs monitoram, né? Elas exigem transparência, elas trabalham com dados, tudo que o governo Bolsonaro não quer, falta transparência. E as ONGs que ficam na Amazônia, várias áreas da política as pessoas se sentiram ameaçadas de morte mesmo, né? E na Amazônia foi um dos lugares onde eles mais se sentiram ameaçados. Quem tentasse defender floresta, quem tentasse defender indígenas, ia ficar. A gente viu o assassinato, né, do Bruno e do Dom Phillips. Isso foi emblemático do que o governo Bolsonaro vem fazendo. A quantidade de assassinatos aumentou muito no governo dele, né, durante o governo dele. Todos defensores de direitos humanos, mas como nós somos um país que ainda está com a sua economia muito fincada na agricultura, né? Nessa parte, né, também do interesse ali dos minérios que tem na Amazônia e tal. Então, tem uma ganância muito grande pelos recursos que a Amazônia tem e pela privatização do Bolsonaro. Ele tem interesse em privatizar a água, ele quer privatizar tudo que ele puder privatizar, eles vão privatizar. E a gente sabe que a gente está num mundo em que a tendência, né, hoje já diz que é um terço, né? Já falta, né, água, que um terço só tem. Enfim, a água vem se tornando um recurso escasso, né? Um terço da população já não tem água. E a gente daqui a pouco vai ter que comprar e pagar caro, como a gente está fazendo com a gasolina, né? A gasolina, o Bolsonaro teve que fazer uma política até dezembro para baixar o preço, que era te retirar o imposto da gasolina. Eu não sei que tipo de política o Lula vai fazer, mas com certeza alguma coisa vai mudar na Petrobras. E isso vai ter Sí, repercussão também. estuve leyendo que iba a hacer como algunos cambios, ¿no? Hacia el giro de las energías renovables y a la renovación también de Petrobras y de otras compañías estatales, ¿no? Para que se pudieran adecuar a los tiempos en los que estamos, ¿no? En temas de acción É. climática y más. Mas eu acho que o Bolsonaro deixa uma lição, né, para a esquerda, né? Vamos pensar melhor em como a gente pode construir as políticas que a gente pensa de redução da desigualdade, como a gente pode fazer que a sociedade entenda, se desvie desse caminho do fascismo, que é o pior, né? Ujú. E tomar cuidado, né? Porque a gente nem pensava que o país fosse acabar chegando a este ponto. Isso porque nós, na Constituição de 88, ali havia um consenso em torno dos direitos humanos. Era uma época que a direita tinha vergonha de dizer que era de direito, da hegemonia que a gente conquistou, né? E depois a gente chegou a esse momento de crise dos próprios valores que sustentam a democracia, né? O Estado democrático de direito. Esse é um ponto que a gente tem que estar em alerta. O que aconteceu? Né? A gente sabe o quanto que o neoliberalismo faz parte disso. Só que eles defendem exatamente o que acabou agravando, né? E produzindo todo esse mal, se aproveitando de pautas morais que constroem bodes expiatórios, né? A culpa é do refugiado, a culpa é do imigrante, a culpa é do homossexual, a culpa é da feminista que quer o aborto, daí Deus está castigando, por aí vai. E a gente precisa dialogar mais, né? Estar mais próximo das classes populares para poder manter uma comunicação, manter um diálogo, ouvir muito o que eles têm a dizer, para entender quais são as suas necessidades e de que forma a gente pode conversar para que eles somem, né, conosco a essa luta, que é uma luta de sempre, né? A luta do conflito de classe é uma luta de sempre. E
a direita vai sempre buscar formas de ofuscar que o conflito é de classe, né? Ele vai Uhum. trazer as pautas morais e vai tentar estigmatizar e vai produzir bodes expiatórios. Só que essa radicalização, acho que a gente estava no neoliberalismo e a gente entrou no ultraneoliberalismo, né? Como fala da Laval, Uhum. ou o neoliberalismo conservador, que essa radicalização, né, de uma Uhum. crise do capital que o capitalismo hoje ele não consegue reproduzir a sociedade, né, que ele tem que reproduzir, né? Ele precisa da reprodução social, mas ele não consegue garantir essa reprodução social, porque ele não consegue manter um nível de inserção capaz da sociedade se reproduzir pacificamente. E a gente na América Latina, que já tem a desigualdade social, a gente enfrenta esses problemas, porque aqui é sempre uma combinação do atraso com o novo, Isso. né? Do novo com o velho, do super avançado com mais atrasado, que dá, né, esses monstros, que dá, gera essas perversidades, que para a gente deve servir de lição. Mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver melhor o que foi esse panorama dessa tragédia que reuniu. A gente tava, o brasileiro, ele estava num dos piores lugares do mundo para passar a pandemia, porque a gente tinha um vírus, né, o coronavírus, que ameaçando, que já era grave, né, um problema que ele gerava, que a pandemia não é apenas um problema biológico de saúde, né, ela é um problema econômico, é um problema Sí, sí, social, sí. Sí. né, que traz uma série de inseguranças. E, e a gente ainda tinha o Bolsonaro, então a gente teve dois grandes. Ay, no me Aí foi a debería reír. No, fue Aí chistoso foi que a diga. tragédia, né? Foi a Bueno, tragédia. en Estados Unidos estaba Trump, entonces no eran como quizás los mejores Mas ele, líderes ele para... saiu, né? Ele saiu. A gente passou os 2 anos, né? 2020, 2021, 2022, com esse governo Ujú. que tem um psicólogo, né, da psicologia social, Joe Birman, que ele falou que o povo brasileiro está sofrendo um desgaste mental, né, Ujú. por causa de tudo que aconteceu durante esses 2 anos de uma política que todo dia, sem uma institucionalidade, cada dia era uma coisa, cada dia o Bolsonaro falava, cada dia o Bolsonaro fazia, e era sempre algo ruim, né? Sí, sí, o sea, creo que igual eh, múltiples comunidades alrededor del mundo y múltiples personas están sufriendo las secuelas, ¿no? De tanta cobertura mediática sobre el Informação COVID-19. também. Ajá, creo que estábamos como overload of information y estábamos que no podíamos con nuestra vida. Entonces era eh, tratar de ser lo más protegidos posible para no, porque no habían vacunas o no habían medicamentos o lo que sea, pero a la misma vez con el miedo y con los problemas también de tengo que ir a trabajar, no puedo estar en casa encerrado porque hay que traer comida a la mesa, ¿no? Entonces era como, bueno, ya eso será tema de otra entrevista, pero fue muy Pois é, agora intensa. você imagina isso tudo acontecendo e o presidente militarizando as escolas, Exacto, exacto. Eso forçando. ayuda a, o sea, aporta al nivel de complejidad que se pueda estar viviendo en una sociedad. Inclusive, precisamente, creo que la pandemia del COVID-19, por lo que hemos visto, o sea, ayudó al crecimiento, al auge, mejor dicho, la palabra, el auge de movimientos y gobiernos autocráticos y autoritarios, ¿no? O sea, porque este, pasa, ¿no? Con el ser humano y con la psicología de que cuando hay momentos de crisis buscamos lo que es certero, lo que es seguro, lo que nos puede dar protección, por decirlo de alguna forma. Y Buscar para um algunos salvador, né? pueblos, ajá, y para Um algunos salvador. pueblos y tipos de mentalidad, de ideología, eso implica el conservadurismo o eso implica la militarización. Mientras más militarizado sea el gobierno, más seguro estoy yo. O sea, como que hay percepciones, ¿no? De lo que es seguridad que quizás hay que replantear, ¿no? Y eso es algo que hacemos en el podcast con las exploraciones que llevamos a cabo.
Pero sabes que hablando sobre el Amazonas, porque no quisiera perder ese punto y ya estamos cerrando la entrevista, así que para quienes quieran conocer más, vamos a dejar las redes sociales de Vania para que sigan todo el trabajo que ella hace, que es increíble. Em, Creo que escuchándote y también pues conociendo lo que pasó con el Amazonas, lo que sigue pasando, me resuena mucho todo el conocimiento, ¿no? De los feminismos latinoamericanos, ¿no? Y este pensar, que creo que viene mucho de Sudamérica y ha encontrado eco en Centroamérica y en México, de los cuerpos y los territorios, ¿no? De que los gobiernos no pasan solamente con sus políticas por los cuerpos de las personas o los cuerpos de las mujeres, sino también por el territorio en sí mismo, ¿no? Y uno como feminista o uno como mujer con esa sabiduría también conectada a la tierra, ya sea por nuestro linaje, ya sea porque nacimos en comunidades conectadas con la tierra, con los recursos, con la madre naturaleza, vemos lo que ocurre con el Amazonas y sentimos, ¿no? Que también es una violación, ¿no? A nuestro futuro, a nuestra percepción de existencia, ¿no? Porque se dice por ahí que la naturaleza es como la versión femenina, ¿no? O sea, se feminiza mucho la naturaleza, la madre tierra. Y ver un gobierno como Bolsonaro que tomó medidas tan drásticas, ¿no? De recortar todo, de deforestar, vamos a otorgar contratos, vamos a privatizar, sálganse de aquí, vamos E a claro violentar. que nesses conflitos, né, indígenas, tem estupro das mulheres Sí, indígenas, sí, né, o que sea, sofrem mais. pasó a un nivel donde esa percepción de cuerpo igual territorio fue bien visto, porque no solamente se vivió ahí, también en las urbes, ¿no? En las ciudades, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en las grandes ciudades también se vivió la represión de los derechos contra las mujeres y de los derechos ambientales, ¿no? Y del futuro de Brasil. Y nada, creo que quería compartir eso, invitar a las personas que estén escuchando que conozcan más del caso de Brasil, que investiguen más, que conozcan del trabajo de Vania, y por eso quiero dejar la última pregunta abierta a Vania para que nos comente cómo podemos seguir tu trabajo, qué mensaje nos quisieras dar a quienes escuchen todo esto y si tienes redes sociales, cómo te podemos seguir. Ó, eu acho que a gente tem que pensar mais a educação, um investimento maior em educação. Acho que a assistência é fundamental. Acho que os projetos sociais são importantes, as mobilizações são importantes, mas uma proposta de educação mais voltada à defesa dos direitos humanos é fundamental, né? Os direitos, pensar os direitos, a cidadania, reconstruir essa linguagem, né? Da, mas isso a gente vai ter que entender que a gente precisa de uma luta, porque a cidadania vem sendo esvaziada. A gente da América Latina já é uma coisa que para a gente a cidadania é o norte, né? A gente, quando chega perto aqui, parece que a gente não consegue alcançar, ela vai mais para mais longe, a gente continua buscando esse norte. Mas é importante, quanto mais pessoas tiverem reconhecendo, né, a importância de buscar informação, de ter uma luta pela transparência, de exigir a participação na formulação, na execução das políticas, porque dificilmente você vai manipular ou enganar pessoas que estejam participando do processo, né? Porque elas estão vivendo, por isso que eu acho que a democracia ela tem uma dimensão pedagógica que é irrefutável e que a gente só compreende quando a gente participa. E eu digo que a gente precisa, é importante que os jovens e, e os adultos, que as pessoas de modo geral, tenham uma causa para elas lutarem, porque essa causa é a tua porta para entender como o Estado é e que maneira ele se relaciona com esta causa, né? Que não é muito diferente das outras, que a modo dele operar é o mesmo, ainda que as causas sejam diferentes, tem a da criança, tem a da mulher, tem a pessoa com deficiência, tem os quilombolas, tem os indígenas, mas o modo do governo operar é a mesma forma. Então, você entra por uma dessas portas, né? Faz a tua vida algo que seja maior do que você, né? Ter um ideal
de transformação, porque a vida vai ter um sentido mais justo para você também. Esse é o meu recado. Tá bom. Bueno, Vania, voy cerrando la entrevista. Te quiero agradecer mucho, obrigado, por tu tiempo, por contarnos todo esto. Invito a todas las personas que sigan el trabajo de Vania, que busquen también sus propias fuentes, que sigan conociendo más sobre lo que está ocurriendo en Brasil y que también puedan seguir las redes sociales que vamos a estar dejando en la sección de descripción. Este nuevamente era una entrevista complementaria al podcast Womenhood and International Relations. Vania, muchísimas gracias por tu tiempo.